Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, 1 Pedro capítulo 2, versos de 21 a 25, Pedro diz assim: porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês, Ele é o seu exemplo. Sigam esses passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Nunca revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de suas almas. Quando o apóstolo Pedro escreveu a sua carta, no capítulo 1, ele diz isso, que foi escrito aos judeus dispersos no ponto da Bitínia e na Ásia. Nero implementou uma grande perseguição aos judeus. Os judeus foram expulsos de Roma. E entre os judeus expulsos de Roma estavam os cristãos. Então, a esses cristãos que estão correndo, que estão fugindo, Pedro não diz: lute, revide, forme um grande exército. Pelo contrário, Pedro diz o seguinte: ele os chamou para fazerem o bem. Não importa se te persegue, não importa se te manda embora, faça o bem. É isso que Pedro está dizendo. Esse povo sofrendo a perseguição do império, e Pedro diz para eles: olha, Cristo sofreu, ele é o seu exemplo. Então, ao invés de pegar nas armas, ao invés de lutar, olha para Jesus, olha para Jesus. E Pedro diz mais: façam o bem mesmo que sofram por isso. Nós temos um conceito bem utópico. Nós achamos o seguinte, que eu vou perdoar a pessoa e ela vai mudar de vida. Nós achamos que se eu fizer o bem, todo mundo vai fazer o bem para mim. Isso nem sempre acontece. Nós perdoamos não é porque a outra pessoa vai ficar boazinha. Nós perdoamos é porque nós precisamos de perdoar para que nós fiquemos bem. É a nossa obrigação de perdoar. E o mesmo acontece com relação a fazer o bem. Eu faço o bem porque é o meu dever como cristão, como cidadão. E se o outro não reagir bem? Bem, aí já não é mais problema meu. Mas Pedro deixa muito claro: façam o bem mesmo que vocês sofram por fazer o bem. E ele diz mais: olha, o nosso exemplo é Cristo. Que exemplo, né? Ou seja, a gente fica numa situação muito complicada porque o nosso exemplo é perfeito. Jesus nunca pecou, Jesus nunca amaldiçoou, nada disso fazia parte dele, e ele é o nosso exemplo. Ele nunca pecou, ele nunca enganou ninguém. Puxa vida, olha só o que Pedro diz a respeito de Jesus. Nunca revidou quando insultado, nunca pensou em vingar-se, mas deixou sempre tudo nas mãos de Deus. Esse é o segredo da vida feliz. Não carregue peso, não tenha ódio, não pense em vingança. Deixe tudo nas mãos do Senhor. Deixe tudo nas mãos do Senhor. E Pedro diz mais: olha, Cristo morreu por nós e nós devemos morrer para o pecado. Olha, Cristo morreu para que nós tivéssemos vida, e a vida que nós temos é nele. E para termos vida nele, nós devemos morrer para o pecado e vivermos para ele. Nós podemos suportar tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque Cristo suportou tudo. O que a gente vai suportar e dizer: não estou aguentando, eu vou... Não, lembre-se disso. Cristo suportou tudo. E se ele suportou tudo, nós também podemos suportar. E Pedro termina dizendo: vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião das suas almas. A palavra usada para guardião é episcopo. É a mesma palavra de episcopos, é a mesma palavra de bispos, é a mesma palavra de pastor. É aquele que vigia para o bem do outro. E como cristãos, nós sempre devemos vigiar para o bem do outro. Tenha um bom final de semana, que Deus te abençoe. Segunda-feira, 19 horas, estaremos de volta com pequenos textos, grandes verdades. Um abraço, até lá. Fique em paz. Que Deus te abençoe.